Em relação a este versículo 5, nos versículos anteriores, o apóstolo fala, ou seja, a diferença entre ensinar o que está certo e ensinar o que não está certo. Anteriormente, ele está a falar de coisas, de genealogias, de intermináveis, de fábulas, de coisas que não têm importância. E essas coisas que não têm importância, o que é que geram nos outros? Ou o que é que provocam? Ele diz contendas, questões, e depois mais abaixo ele fala também em contendas. Isto é o efeito da pregação, do anúncio da palavra, que não é aquela que deve ser anunciada hoje, a dispensação da graça de Deus. Quando a palavra de Deus é anunciada de forma correta, conforme a dispensação da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o que é que isso provoca em quem ouve? É o que nós lemos no versículo 5. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Este é o resultado de anunciar a palavra de Deus da forma correta. Isto é anunciar a palavra de Deus conforme o Evangelho da graça de Deus. O que ele vai provocar naquilo que realmente quem ouve é uma transformação no homem. Porque esta é uma palavra viva, esta é uma palavra que transforma vidas, que transforma de facto vidas. E uma das primeiras coisas que faz é tornar um coração puro. Um coração puro é um coração cheio da presença de Deus. Um coração puro é de facto um coração cheio da presença de Deus. E um coração cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, é evidente que ama, não maltrata, não causa prejuízo. Um coração puro, um coração cheio da presença de Deus, é alguém que cuida. E portanto, aliás, nós podemos ir ver em Mateus no capítulo 12, quando o Senhor está a falar acerca dos fariseus, que lhe chamou de raça de víboras, e que disse, certamente todos nós nos lembramos, que a boca fala do que o coração está cheio. E portanto, quando o coração está cheio da presença de Deus, a boca fala o quê? Fala acerca de Deus. Quando o coração está cheio da presença de Deus, então a boca fala acerca de Deus, então a boca mostra quem Deus é. Fala, age, porque é de facto um coração puro, um coração cheio de facto da presença de Deus. Mas irmãos, se nós não continuarmos a cuidar e a continuarmos na presença de Deus e continuarmos a termos uma relação pessoal e permanente e constante com Deus, este coração puro pode se tornar muito impuro. Pode se tornar de facto impuro. E pode se tornar capaz de fazer coisas tremendas. E nós temos um exemplo nas Escrituras. O rei David. O rei David é dito que era um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. E vejam o que um homem segundo o coração de Deus, um coração puro, o que ele foi capaz de fazer. Adulterou, assassinou, não foi ele que puxou da espada, mas foi a mesma coisa, mentiu, ele fez sei lá o quê.
um homem segundo o coração de Deus. E vamos ler no Salmo 51, nós podemos ver a angústia e o sofrimento em que Davi se encontrava. No Salmo 51, e versos 9 a 11, diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vejam ao ponto em que um homem segundo o coração de Deus e um homem de coração puro é capaz de fazer. Ou seja, o que eu sou capaz de fazer? Eu não sou melhor do que Davi. Eu sou capaz de fazer tudo isto e muito mais. Se não continuar a manter o meu coração puro, se eu não continuar a manter o meu coração cheio da presença de Deus, se eu não continuar a estar na presença de Deus, então, se eu me afastar de Deus, este coração que é puro pode se tornar das coisas mais impuras, pode se tornar capaz de fazer as coisas terríveis. E podemos ver por este salmo e por outros a angústia, o sofrimento que Davi se encontrava. E isto ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu tudo, porque perdeu a presença do Senhor na sua vida. Ele ora, esta é uma oração em que ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia o que é que isso significava. Era a ausência total de Deus na sua vida. Naquela altura, o Espírito Santo era dado a alguns para fazerem, quando eram incumbidos pelo Senhor para fazerem determinadas obras, determinado trabalho, e o Senhor, eles tinham o Espírito Santo, que se ausentava deles quando terminavam esse trabalho, ou quando eles não caminhavam direitinhos, quando falhavam. O Espírito Santo saía. Nós hoje, pela graça de Deus, o Espírito Santo não se ausenta de nós. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? É quando o meu coração, em vez de estar puro, se vai tornando impuro com aquilo que eu faço, com as ações que eu vou fazendo, com os pecados que eu vou cometendo. Eu vou entristecendo o Espírito, até ao ponto que a palavra de Deus diz: não extingais. O Espírito Santo pode praticamente desaparecer de nós. Ele está lá, mas a sua ação é zero. Podemos chegar a esse ponto. E chegando a esse ponto, irmãos, de facto, é bater no fundo. É bater completamente no fundo. Davi bateu no fundo. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a sua maldade. Ele confessou o seu pecado. Ele orou, conforme lemos. Ele pediu ajuda ao Senhor. O Senhor nunca o abandonou. Foi ele que abandonou o Senhor. Foi ele que chegou àquele ponto. Porque ele, em vez de estar na batalha, em vez de estar lá na guerra com os seus soldados, estava no palácio, ocioso, sem fazer nada. E como alguém disse, e repito, a ociosidade é a oficina de Satanás. E portanto ele foi tentado, ele caiu, ele cometeu tudo aquilo que nós sabemos. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele pediu perdão ao Senhor, pediu ajuda ao Senhor. Ele lá no fundo, onde ele bateu, ele conseguiu esticar a mão e segurar a mão do Senhor, que continuava estendida para ele. E ele se ergueu, porque ele
confessou e reconheceu a sua falha, o seu pecado. Tal como nós lemos também na Escritura. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos a fazer Deus mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado, temos alguém que de facto nos ajuda. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, para nos tornar a levantar. Agora eu preciso de reconhecer o meu pecado. Eu preciso de reconhecer que deixei contaminar o meu coração. O meu coração que era puro, porque era cheio da presença de Deus, porque deixei que o pecado entrasse, minasse, contaminasse completamente, me tornasse num estado pior do que aquilo que eu era. Mas o Senhor, Ele de facto, Ele continua de mão estendida para nos ajudar, para nos levantar. Mas um coração puro é um coração cheio da presença de Deus. E permita ao Senhor que todos nós procuremos manter o nosso coração puro. E manter o nosso coração puro é mantermos na presença de Deus. Caso contrário, é um passo de pecarmos, de fazermos aquilo que não convém. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e verso 22 diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, purificando a vossa alma, como? Na obediência à verdade, na obediência à palavra de Deus. É assim que o meu coração se mantém puro. E dessa forma, então, há características normais, naturais, de um crente. Um verdadeiro crente é alguém que tem um coração puro, que tem uma boa consciência e tem uma fé não fingida. Tem uma fé verdadeira. Isto é um verdadeiro crente. Alguém que de facto nasceu de novo. É alguém que tem um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Filipenses capítulo 2 e verso 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis ou puros e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Para que sejais irrepreensíveis ou puros, para que sejais sinceros, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida. Irmãos, nós, em questão de pureza, nós vivemos numa sociedade em que isso não é preocupação nenhuma. A preocupação com a pureza, ser puro, isso é algo que não existe na nossa sociedade. O que existe na nossa sociedade é: sentes-te bem, faz. Não importa. Não tens de dar satisfações a ninguém. O que importa é que tu te sintas bem. Não importa aquilo que faças, nem a forma como faças. Tu estás em primeiro. Tu tens que cuidar é de ti. Tu tens que cuidar dos teus interesses. Tens que cuidar daquilo que faz bem. Esta é a ideia de pureza nesta sociedade. Mas não é esta pureza que Deus fala. Não é esta a pureza de Deus. Por isso, não é esta a pureza que Deus quer ver em nós. No meio de uma geração corrompida, conforme já vimos, nós temos que marcar a diferença. Nós temos que ser diferentes. Desde a nossa linguagem, ao nosso comportamento, desde as nossas atitudes. A geração, este mundo é assim. Mas isso não significa que eu tenha que ser assim, porque Deus não quer que eu seja assim. E com Deus eu posso não ser assim,
Por isso, o que realmente deve ser, e que o Senhor nos ajude a termos um coração puro, um coração segundo Deus, um coração cheio da presença de Deus. E também, conforme diz o versículo, com uma boa consciência. Isto também é algo que hoje, na nossa sociedade, não há consciência nenhuma. Porque é evidente, a consciência é algo que existe em nós e que, consoante também os valores que nos são transmitidos, segundo a educação que temos, os valores que nos são transmitidos, há coisas que nós fazemos, que mesmo aí na sociedade, no tudo, há pessoas que, ao terem determinados comportamentos, não se sentem bem, devido aos valores que lhes foram de facto transmitidos. Mas de facto, o que está aqui em causa é a consciência de um crente. É a nossa consciência. E isso é que é de facto importante. A consciência, podemos dizer, é o árbitro em nós, que nos mostra que estamos a fazer algo errado ou estamos a fazer algo certo. Quando nós estamos a fazer algo errado, quando pecamos, eu pelo menos falo por mim, há alguma coisa em mim que me diz: não devias ter feito aquilo, não devias ter dito aquilo, porque o comportamento que eu tive, confrontado com aquilo que eu sei da palavra de Deus e sei do meu Deus, dos valores, dos princípios do meu Deus, a minha consciência diz-me que eu não devo fazer isso. Eu estou errado. Não devo, de facto, ter essa atitude, esse comportamento. Mas vivemos numa sociedade em que impera a mentira e, portanto, não há consciência. O pecado não afeta. Eu estava a pensar nisto e pensei, por exemplo, naquela criança que morreu em Setúbal. Aquelas pessoas tinham consciência? Não tinham nada. Quem é que é capaz de estar bem com a sua consciência depois de fazer uma barbaridade daquelas a uma criança? Eu não consigo entender. Mas também, por vezes, eu tenho que ter cuidado na minha relação com Deus. Não deixar que a minha consciência ela seja afetada pelo pecado, mas ela seja cada vez mais sensível ao pecado, para que eu perceba que estou a pecar, perceba que estou de facto a errar, que não estou no caminho certo, que não estou a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que não estou a ser o filho que Deus quer que eu seja, nem o servo. E por isso eu preciso que a minha consciência, eu preciso ser afetado, ou seja, um coração puro está ligado a uma consciência pura, uma boa consciência. E certamente todos nós sentimos isso, quando pecamos. Porque se não nos sentimos mal quando pecamos, então, meus irmãos, algo está muito errado em nós. Se não somos sensíveis ao pecado, então algo está muito errado em nós. Já estamos, como a palavra de Deus, estamos cauterizados, estamos calcionados, já estamos insensíveis ao pecado, já nada nos afeta. E isso é muito mau sinal. Isso é muito mau sinal. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu tinha aqui várias passagens, mas só na carta aos Timóteo, que estamos a estudar no capítulo 1, o versículo 19 diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quando a nossa consciência ela não nos acusa, quando ela de facto está insensível já ao pecado, sabem qual é o resultado? É naufrágio. É naufrágio na fé. Como o apóstolo diz a seguir, entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Há aqui, aquilo que eu li, há aqui algumas
divergência se estes seriam crentes, se não eram crentes. No naufrágio, nem todos perdem, alguns são salvos. Mas as consequências do naufrágio, elas são reais. E, portanto, eu posso ser crente e naufragar na fé. Deixar-me levar de tal maneira pelo pecado. Estar de tal maneira insensível ao pecado, que eu creio que era isso que acontecia. E por isso Paulo disse-lhes, olha, por aí eu não vou. O caminho que vocês estão a percorrer é o caminho de Satanás. Eu por aí não vou. Esse não é o meu caminho. Tal como um dia, agora se alguém se lembrar, diga-me, eu não sei se foi a Isaías, se foi outro profeta, que o Senhor disse, voltem eles para ti e não voltes tu para eles. Agora não sei, depois procurem, mas isto foi dito pelo Senhor a um dos profetas. Voltem eles para ti e não voltes tu para eles. Eles querem seguir esse caminho, ok, deixa-os seguir, mas não vás com eles. E aqui Paulo diz a mesma coisa. Vocês estão no pecado. O caminho que vocês estão a percorrer é o caminho de Satanás. Querem continuar nesse caminho? Então vão sozinhos. Comigo não contam. Comigo não. Eu não vou. O meu caminho não é esse. O meu caminho é o caminho da santidade. É o caminho de Deus. E que verdadeiramente seja esse o caminho de cada um de nós. Irmãos, para mim, um verdadeiro crente é alguém com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Que o Senhor nos abençoe.